favor, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós já lemos esse texto no início do nosso culto, mas leremos ele mais uma vez. Amém? Mateus, capítulo 6, nós leremos do 25 ao 34. A minha tradução diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que estás no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Glorificamos, Deus, porque sabemos que Tu és o Deus santo, todo-poderoso, que tem todo o universo na palma da sua mão, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco através da Tua santa palavra, meu Deus. Que o Senhor nos direcione, que Teu Espírito poderoso e santo possa falar aos nossos corações esta noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos esse mês trazendo uma série com o título de Venha o Teu Reino. O foco dessa série é fazer com que nós, cristãos, aqueles que dizemos que um dia o Senhor Jesus nos salvou na cruz do Calvário, tenhamos os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações voltados para o reino de Deus. É aquele sentimento que todo cristão deve ter quando olhar para Deus, quando conversar com o Pai e dizer: Pai, que venha o Teu reino na minha vida. Esse é o foco de toda essa série que nós vamos trazer. E hoje, o tema, nós vamos olhar para como é viver o reino como prioridade em nossas vidas. Como é a vida daquele que tem o reino como foco, como objetivo, como ponto, como algo a ser seguido e algo a ser alcançado. O nosso foco hoje é essa ideia de ter o reino, ter os nossos olhos voltados para este reino como prioridade absoluta em nossas vidas. É o foco de todo cristão. Todo crente, todo aquele que diz que foi lavado pelo sangue de Cristo, tem que ter a sua vida voltada para o reino de Deus. Tem que ser a prioridade número 1 da vida de todos aqueles que amam a Deus, o reino de Deus na sua vida. Jesus, meus irmãos, vai falar sobre o reino em toda o seu ministério aqui na terra, mas tem um momento, tem uma parte das nossas escrituras, tem uma parte da Bíblia que Jesus vai focar prioritariamente no reino de Deus. Ele fala a vida toda, mas em um momento específico, ele vai falar de uma forma mais específica sobre esse reino, que é no Sermão do Monte. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai demonstrar como é a vida do cristão no reino. Ele irá nos direcionar a mantermos os nossos olhos fixos no reino correto, que é o reino de Deus.
Se Jesus está falando sobre um reino, ele diz que existe outro. Existem dois reinos. Existe um reino que é o reino de Deus, existe um reino que é o reino desta terra. Então Jesus ele vai direcionar, olha, a visão de vocês, os olhos de vocês não devem estar no reino errado. Vocês não devem se preocupar com o reino errado. Vocês vivem nesse reino. Vocês vivem nesse reino terreno, nesse reino físico, mas a mente, o coração, o sentimento de vocês deve clamar pelo reino eterno, pelo reino do Pai. Então, o nosso foco hoje é falar sobre isso, sobre a prioridade no reino. Esse texto que nós falamos, algumas traduções vai trazer que não se preocupem, não andeis preocupados, outras vai falar sobre não andeis ansiosos. Ele vai falar muito sobre ansiedade nessa parte do Sermão do Monte. Então, quando nós vamos falar sobre este tema, os nossos olhos vai andar muito sobre esse aspecto, sobre esse tema da ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade é um mal que abala o coração do homem desde os primórdios. Desde a época de Jesus já existiam os ansiosos. Se não existisse, Jesus não teria falado. E hoje, meus irmãos, talvez nós sejamos o tempo, nós sejamos as pessoas, nós sejamos o momento onde a ansiedade mais toma conta do coração humano. São os dias de hoje. A sociedade mais livre, a sociedade que mais tem tudo que quer, é a sociedade mais ansiosa da história humana. A psicologia diz que mais de 10% da população mundial sofre de ansiedade. Mais de 10% das pessoas ou sofreu, ou sofrem, ou estão se encaminhando para sofrer por uma crise de ansiedade, para passar por uma crise de ansiedade muito grande. Eu conheço muitas pessoas que vivem uma vida de ansiedade. Talvez os irmãos também conheçam muitas pessoas que sofrem. Talvez você esteja aqui hoje passando por um processo de ansiedade. O Brasil, meus irmãos, de todos os países que sofrem com ansiedade, a Sociedade de Psicologia Mundial diz que o Brasil é o povo mais ansioso. Dizem que nós somos o povo mais felizes, nós somos os mais festeiros, mas nós somos também os mais ansiosos. E o que é ansiedade, meus irmãos? Como a gente pode definir a ansiedade? A ciência descreve a ansiedade como um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle. Ansiedade é aquela preocupação que extrapola todos os limites, que perdura por muito tempo. É aquela sensação de angústia que não insiste em passar. Assim, a ciência define o que é ansiedade. Assim, a ciência diz, olha, as pessoas que sofrem de ansiedade vivem desta forma, com uma preocupação excessiva. Como se a qualquer momento o mundo pudesse desmoronar na cabeça dela. E esse sentimento, ele não passa facilmente. Esse sentimento é aquele sentimento que a pessoa vai dormir, passa o dia todo sofrendo com esse processo de ansiedade, e quando vai dormir nem consegue fechar os seus olhos, porque a ansiedade ainda toma conta do seu coração, da sua mente, dos seus sentimentos e das suas emoções. Isso é ansiedade. Ela é causada, meus irmãos, por alguns aspectos. A gente tem que ter muito cuidado com os extremos quando nós vamos falar sobre ansiedade. Existem aquelas pessoas que dizem que tudo é ansiedade, que tudo é causado, que tudo só poderá ser curado através da medicina, através da ciência, e existem aquelas pessoas que dizem que toda ansiedade é pecado. Na igreja cristã brasileira, isso é algo que a gente escuta muito. O irmão está passando por um processo de ansiedade, um sofrimento muito grande no seu coração e vai conversar com o irmão, procurando ajuda. O irmão diz, meu irmão, você está em pecado, você está esquecendo os caminhos do Senhor. A gente tem que fugir desses dois extremos. A ansiedade, ela pode ser causada por doenças físicas, por problemas neurológicos, por problemas hormonais, que o crente, que o cristão não tem nenhum controle sobre isso. Simplesmente ele adoeceu, o seu cérebro, a sua mente adoeceu e ele passa por esse processo de ansiedade. E ela pode ser causada também porque o cristão não está olhando para o reino correto. Tem dois aspectos. O físico, o hormonal, se trata com medicina, se trata com ciência, mas a ansiedade causada
pelo coração do homem que não entendeu qual é o reino de Deus, se trata com os joelhos no chão, se trata com a igreja, se trata com a comunhão com os irmãos. Então, nós temos que fugir desses dois extremos. Aquela pessoa que diz que toda ansiedade deve ser medicamentosa, tratada com medicamento, e aquela pessoa que diz que toda ansiedade ela é pecaminosa. Não é assim. Existem ansiedades e ansiedades. E quando nós formos falar sobre isso, nós vamos olhar para essa ansiedade meramente espiritual. Meramente porque o nosso coração não está em Deus. Eu preciso enfatizar muito isso para não criar no coração dos irmãos a ideia de que toda ansiedade é pecaminosa. Não é assim. Quem sofre de ansiedade não quer passar por isso. Quem chora à noite na cama porque está passando por um processo de ansiedade ou depressão, ela não quer passar por isso. Muitas vezes ela já orou, muitas vezes ela já buscou o Senhor, mas o processo de ansiedade, a ansiedade no coração dela ainda toma conta dela. Muitas vezes isso é hormonal, isso é físico, isso deve ser buscado tratamento. Nós vamos falar aqui sobre a ansiedade daquela pessoa que não está caminhando nos caminhos do Senhor. Aquela pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, porque nós vamos entender que enquanto mais longe de Deus nós estamos, mais ansiosos nós ficamos, porque os nossos olhos olham para o reino errado. Os nossos olhos, o nosso coração, os nossos sentimentos buscam o reino errado. Quanto mais afastado de Deus eu estou, mais fácil é para a ansiedade tomar conta do meu coração. Por quê? Porque a minha prioridade está neste mundo, e este mundo é mau. Este mundo, ele tem a maldade dentro dele que corrói a minha alma. A prioridade do coração do cristão deve estar no reino de Deus. Quanto mais próximo a Deus nós estamos, mais fortes nós ficamos contra essas doenças da mente, como a ansiedade. Dito isso, meus irmãos, nós vamos para o texto em si. No verso 25, Jesus começa com a palavra portanto. Algumas traduções têm portanto, outras traduções têm por isso. Sempre que a gente vê essa palavra na Bíblia, a gente vai entender que ela está fazendo uma ligação. Ela está ligando com o que acabou de ser dito, com o que vai ser dito depois. Jesus ele não soltou, olha, não andeis ansiosos como andam os pagãos e os ímpios. Ele não falou assim. Ele disse, portanto, não andeis ansiosos. Ele está ligando o que acabou de ser dito com o que vai ser dito depois. E o que é que Jesus vinha dizendo? O que é que Jesus vinha falando até chegar nesse texto especificamente? Ele vinha falando sobre os tesouros desta terra. Ele vinha falando sobre riqueza. Ele vinha falando sobre o coração do homem que busca as riquezas desta terra, os bens desta terra. No verso 19, ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. No verso 24 ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus vinha falando sobre a loucura que é viver correndo atrás da riqueza, sobre a loucura que é viver correndo atrás dos bens desta terra, sobre a loucura que é ter os nossos olhos voltados para este reino terreno. Jesus vem falando, olha, isso é loucura. Não busquem estas coisas. Não guardem tesouros onde a traça vai comer. Não guardem tesouro onde o ladrão pode roubar. Guardem o tesouro de vocês onde ninguém pode tocar, que é no reino do nosso Pai. E quando ele diz, portanto, ele diz, olha, eu vou ligar agora isso que eu falei sobre as pessoas que estavam guardando tesouro nesta terra com outro ponto. Eu vou ligar isto sobre as pessoas que são ricas e buscam riquezas com outra coisa. Ele vem mostrar como é loucura nós buscarmos o dinheiro, porque muitas vezes, quando nós buscamos os bens, a riqueza, isso se torna o nosso Deus. Isso se torna o ídolo do nosso coração. É nele que nós vamos guardar a nossa esperança. É no dinheiro, muitas vezes aqueles que têm, que vão guardar, acalentar o próprio coração, como se tudo pode acontecer, eu tenho dinheiro. E Jesus vem dizer, isso é loucura. Um dia o ladrão pode vir e roubar isso de você. Um dia esse dinheiro pode sumir. Não guarde os seus bens, o seu coração neste reino, nesta terra, nestes bens.
Quantas pessoas nós não conhecemos que são assim, meus irmãos? Que vivem uma vida buscando riquezas desta terra. Vivem uma vida buscando bens nesta terra, bens materiais, e esquecem os bens espirituais, os bens do Senhor. Quantas pessoas você não conhece? Será que você não está assim? Vivendo, buscando este dinheiro, vivendo, buscando essa riqueza, vivendo, buscando esses bens. Será que você não está assim? Uma vez conversando com um irmão do nosso pequeno grupo, e ele falava que ele tentou evangelizar o patrão dele, falando que estava conversando com o patrão dele, falando sobre o evangelho. Lá para tanto, o patrão dele foi com raiva dele, porque ele já estava falando demais de Deus, tinha que trabalhar, e ele bateu assim no bolso e disse: ó, meu Deus, é esse aqui. Quantas pessoas nós não conhecemos que vivem assim? Que o seu Deus é o bolso, que o seu Deus é a conta bancária. E Jesus disse: isto é loucura. Um dia essa sua riqueza pode ir embora. Você pode ser o homem mais rico do mundo, um dia essa sua riqueza pode ser levada, pode se acabar e você ficar sem nada, porque o seu Deus morreu. O verdadeiro Deus, os verdadeiros bens estão no reino espiritual, é lá no Senhor, onde homem nenhum pode tocar, onde nada pode corroer, roubar ou destruir. Então Jesus vinha combatendo as riquezas, e neste momento específico ele muda o tom do discurso. Ele diz: olha, não busquem riquezas. Então ele está falando para muitas pessoas, e alguns podem dizer: não, mas eu não sou rico, eu estou livre de buscar as coisas desta terra, eu não sou rico, às vezes falta até o que comer. Então, se Jesus está falando, é só para rico, desse pecado aí eu não morro. Então Jesus vai e muda o tom do discurso. Ele muda a ideia que ele estava falando naquele momento. Ele diz: olha, tá bom, vocês podem até não ficar ansiosos com a riqueza de vocês, porque vocês não têm, vocês são pobres. Mas deixa eu dizer uma coisa: vocês podem ficar ansiosos pelas suas necessidades básicas. Você pode até não ter ansiedade para buscar dinheiro, mas você pode ter ansiedade para as suas necessidades básicas, para o que comer, beber e vestir. E Jesus disse: nem por isso vocês podem ter ansiedade. O Pai de vocês vai tomar conta de vocês. Muitos, meus irmãos, não têm a riqueza como Deus, mas têm as preocupações desta terra como seu Deus. A pessoa nem é rica, a pessoa nem tem com o que gastar, nem tem o que gastar, mas transforma necessidades básicas no seu Deus, vivem uma vida atribulada, buscando coisas nessa terra, necessidades básicas, e esquecem o reino de Deus. E Jesus diz: olha, isso também está errado. Isso também é olhar para esse reino espiritual, para esse reino terreno que essas pessoas estão olhando. Vocês não podem ficar ansiosos nem por isso. E Jesus usa 3 necessidades básicas. Ele diz: comer. A ciência diz que o homem não pode passar pode passar no máximo entre 20 e 40 dias sem comer. E ele diz: beber. A ciência diz que o homem só pode passar 5 dias sem beber água. Isso é uma necessidade básica do ser humano. Jesus está falando para pessoas que vivem no deserto, e o deserto de dia ele é muito quente, mas à noite ele é muito frio. Ele chega a temperatura média entre 3 e 5 graus. E ele diz: não se preocupe com o que vestir. E aquelas pessoas passavam a noite naquele deserto, e se não tivessem com o que vestir, elas morriam. Elas não sobreviveriam nem uma noite. E Jesus diz: olha, nem isso, que é básico, deve preocupar o coração de vocês. Deve ser uma ansiedade no coração de vocês. Jesus, quando vai fazer esses 2 pontos, essas 2 ligações, ele está dizendo que o dinheiro pode se tornar um ídolo no nosso coração, tomando o lugar de Deus para quem os tem. Da mesma forma, as nossas necessidades básicas podem se tornar fonte de tamanha preocupação que acabam também tomando o lugar de Deus, quando alimentam a nossa falta de confiança no Senhor. Quando eu me preocupo, meus irmãos, com o que comer, beber e vestir, e a preocupação que eu estou falando aqui não é aquela que a pessoa, não, o que é que eu vou comer amanhã? Não é isso. É aquela preocupação que toma conta do seu ser, que você não sabe mais nem o que fazer, que tomou conta que você, muitas vezes, perde até a respiração, perde até o fôlego. Quando você se preocupa com isso, Jesus diz: está errado.
isso está se tornando um ídolo para você. Nem com isso vocês devem se preocupar. Por quê? Porque Deus é Pai de vocês. A confiança de vocês não está em vocês, está no Senhor. Então Jesus vai falar sobre a loucura, sobre a insensatez da ansiedade. Como é insensato, meus irmãos, nós vivemos uma vida olhando para este reino terreno e permitindo que este reino terreno tome conta do nosso coração de tal forma que nos transformam em pessoas ansiosas. Isso é insensato. Ele diz que nem o que é básico, nem o que comer, beber e vestir pode ser motivo da preocupação de vocês. Nem o que é básico. E, meus irmãos, muitos de nós que aqui estamos não sofremos com essas necessidades. Muitos de nós que aqui estamos temos o que comer, temos o que beber, temos o que vestir. E mesmo assim a gente anda ansioso. Muitos de nós vivemos uma vida de ansiedade por coisas que são supérfluas. Não são necessidades básicas. Não sei se tem alguém que está passando por uma necessidade a este ponto. Se você tiver, procure a igreja, procure os líderes da igreja. A igreja tem a obrigação de lhe ajudar. Mas muitos de nós que aqui estamos não sofremos com isso. Nós ficamos ansiosos pelo que é supérfluo. Nós ficamos ansiosos pelo algo a mais, não é pelo que comer, beber e vestir. Isso a gente tem, graças a Deus. Mas o nosso coração está tão voltado para este mundo, está tão voltado para este reino físico, que nós ficamos ansiosos por este reino. Não é pelo que é básico. Muitos de nós ficamos ansiosos porque a gente não tem como pagar o cartão. Só que aquele cartão, quem comprou, fomos nós. Esquecemos que um dia a fatura aumenta e um dia nós vamos ter que pagar, e essa ansiedade toma conta da gente, a gente fica preocupado. Não foi para comer, para beber e para vestir. Para vestir até foi as irmãs, né? Mas nem todas. Mas não foi por isso. Mas a gente fica ansioso para pagar o cartão, porque a gente gastou demais. Não é com comer, beber e vestir. A gente compra como se não houvesse amanhã e um dia vai ter que pagar. E a ansiedade vai e toma conta do nosso coração. Muitos de nós estamos ansiosos para trocar o carro. Estamos ansiosos para ir para uma casa melhor. Estamos ansiosos para conseguir um emprego melhor. Nos preocupamos com isso como se isso dependesse de nós. Como se isso estivesse nas nossas mãos. Como se nós fôssemos os responsáveis para fazer essas coisas nas nossas vidas. E não é, meu irmão. É Deus. É o Senhor. É a graça de Deus sobre as nossas vidas que nos dá o básico e muitas vezes até o algo a mais que nós tanto queremos. É incrível, meus irmãos, como a igreja sofre desse problema da ansiedade. Nós vivemos um momento de uma turbulência política muito grande no nosso país esses últimos meses, que infelizmente a igreja se envolveu de uma forma muito profunda, muito severa, e é inacreditável a quantidade de crente que nós conhecemos que estão passando por processo de ansiedade porque o candidato A ou B perdeu ou ganhou. É incrível a quantidade de crentes. Eu conheço casos de crentes que estão fazendo tratamentos psiquiátricos por conta da política. Seu coração tomou conta, os olhos estão tão voltados para as coisas desta terra, que a ansiedade tomou conta por política, não foi pelo que comer, beber e vestir. Isso vem afetando nós, crentes. Tem irmãos que estão preocupadíssimos com o que vai acontecer com a igreja. Ah, meu Deus, a igreja vai se acabar. Meus irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é o homem? Quem é político? Quem é o Estado para acabar com algo que é sustentado por Deus? Quem é o homem para acabar com algo que foi lavado pelo sangue de Cristo, que é Cristo quem é o Rei? Irmãos que têm ansiedade e preocupação como vai ficar a igreja, eu digo, ela vai ficar aos pés da cruz como sempre esteve. A igreja, os crentes que estão olhando para este reino, o reino do Senhor, e estarão aos pés da cruz como sempre esteve. Podemos até passar por dificuldade, isso nós já passamos na nossa história, isso nós poderemos até passar, mas ainda assim, homem nenhum é capaz de destruir a igreja de Deus, porque é Deus quem guarda. É o Senhor do universo, é aquele que diz para todos os centímetros do universo, é meu, que é o dono da igreja. Quem é o homem para tentar
acabar com a igreja. E crentes sofrendo de ansiedade, de depressão, buscando ajuda psiquiátrica, porque acha que a igreja vai se acabar, acha que o mundo vai se acabar. Meu irmão, a confiança da gente está onde? Onde é que está os nossos corações? Se os nossos corações estiver neste reino, a ansiedade, as preocupações vai tomar conta de nós. Mas se estivermos lá na cruz, nada vai nos abalar. Nada vai nos destruir. O Salmo 2 diz algo assim que acho que todo crente, todo cristão que está passando por esse problema de ansiedade ou depressão por conta da política, o Salmo 2 acalenta o nosso coração. Ele diz assim, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lançamos de nós a sua algema, do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir. Do que se amotinam as nações, o Senhor põe-se a rir destes homens que são pó e querem destruir algo que Ele criou. O Senhor põe-se a rir. Não tem nada, meus irmãos, de nós estarmos ansiosos, preocupados. A gente pode até ficar preocupado, mas tomar conta da gente? Tomar conta de quem nós somos? Não, meus irmãos, o meu Deus, o seu Deus, Ele é muito maior do que isso. Ele tem muito mais poder do que qualquer homem, estado ou político. Deus é Deus e sempre será. Então, a ansiedade, meus irmãos, nós deixamos ela entrar no nosso coração por coisas supérfluas. Não é com o que comer, beber e vestir. Jesus está dizendo, olha, nem comer, beber e vestir deve ser motivo da ansiedade de vocês. Imagine essas coisas. Ansiedade, meus irmãos, ela é irracional para os filhos de Deus. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, é irracional sofrer de ansiedades e preocupações tamanhas que tomam conta do nosso coração. Jesus mostra como a ansiedade é irracional, seja ela por riqueza ou por necessidade. Ele diz assim, não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Jesus está dizendo, olha, se Deus deu a vida a vocês, Ele não vai lhe alimentar. Se Deus deu o corpo a vocês, Ele não vai vestir vocês. Isso é irracional. O Deus que é dono do universo nos deu o sopro de vida, nos deu esse corpo, e Ele não vai cuidar deste corpo e desta vida que Ele mesmo deu. Isto é irracional, não tem sentido. E Ele diz, observem as coisas criadas, olhem as aves do céu, elas não semeiam, não armazenam, mesmo assim, Deus as alimenta. Olhem os lírios do campo, eles não trabalham e não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. A soberania de Deus, ela é tamanha. Deus, ele é tão soberano sobre este universo, que nem estas coisas pequenas fogem do controle dele. O pardal, que levantou voo e foi lá comer, foi porque Deus cuidou dele. A Eva, a flor que nasceu, e que é tão bonita que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ela nasceu porque Deus cuidou dela. Nem essas coisas pequenas são motivos, estão longe do controle do Senhor. Imagine as nossas vidas. Imagine nós, que fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Se Ele cuida do pardal, se Ele cuida da flor, Ele não vai cuidar de nós, que somos feitos à imagem e semelhança dEle. É irracional se preocupar com as coisas deste mundo. É irracional se preocupar com essas coisas básicas. É só a gente observar as coisas criadas, observar os animais, a floresta, que Deus toma conta. Se Ele toma conta daquilo que é pequeno, imagine de nós, que somos a sua imagem e a sua semelhança. Imagine de nós. É importante a gente deixar claro que Jesus, ele não está enaltecendo aqui o desleixo. Quando a gente diz que Deus cuida da nossa vida, tem uns irmãos que gostam de ouvir essas coisas e dizem assim, então pronto, então eu não vou mais trabalhar, então eu não vou mais me preocupar, vou sair do meu emprego cansativo, pesado,
Vou ficar em casa e vou esperar que Deus me alimente. Vou ficar lá, de boca aberta, esperando que o Senhor mande o alimento. Até o pardal, para comer, ele tem que voar. Até o pardal, para beber água, ele tem que sair do canto dele e buscar água. Deus alimenta, Deus dá de beber ao pardal, mas ele tem que se esforçar. Então, Jesus ele não está enaltecendo aqui o desleixo, a despreocupação, aquele irmão que acha que agora eu vou abandonar o emprego, não vou mais precisar trabalhar porque Deus vai me alimentar. Não. Jesus está dizendo, olha, trabalhem, lutem, batalhem pelas coisas desta terra, façam tudo que está ao alcance de vocês, mas não deixem a preocupação tomar conta. O que não tiver ao alcance de vocês, é Deus quem faz. Façam aquilo que é ponderável, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso me esforçar. O mais é Deus quem faz. Ele não está dizendo não trabalhem, deixem de trabalhar, esqueçam tudo e vivam uma vida esperando a Deus. Não, ele está dizendo trabalhem, se esforcem, mas no mais descansem no Senhor. E a vida do cristão que tem o foco no reino de Deus é assim. Ele se esforça, ele trabalha, ele estuda, ele se afadiga para ganhar o pão, mas ele diz no final, quando o pão está na sua mesa, que a graça de Deus me alimentou. Eu trabalhei, foi com meu dinheiro, mas foi a graça de Deus que botou esse pão. A graça de Deus que me deu emprego. A graça de Deus que me deu força para me levantar e trabalhar. A vida do cristão é assim, ele se esforça, mas no mais, ele descansa no Senhor. Ele descansa o seu coração em Deus. Meus irmãos, Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida dos animais, Deus cuida das plantas, Deus cuida das suas criaturas e Deus cuida principalmente dos seus filhos. Deus cuida de todos os seus filhos. Não há nenhum filho de Deus que ele não conheça pelo nome e que ele não saiba quais são as preocupações do coração. Não há nenhum que esteja longe do cuidado e do amor de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de todos aqueles. Jesus está dizendo, olha, meus irmãos, Deus cuida de vocês. Meus filhos, Deus cuida de vocês. Jesus diz, vocês têm muito mais valor que as aves do céu, vocês têm muito mais valor que os lírios do campo. Se Deus cuida das coisas criadas, não cuidará de vocês que foram feitos à imagem e semelhança dele, não cuidará de vocês que são herdeiros desta terra, não cuidará de vocês que são filhos. Se Deus cuida de tudo, ele não vai cuidar dos seus filhos. Meus irmãos, Deus cuida de toda a sua criação. 1 João 1:12-13 vai dizer quem são os filhos, que se Deus cuida de tudo, imagine dos filhos. Ele diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos aqueles que nasceram de Deus são filhos de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador foram feitos filhos de Deus. A gente tem que ter muito cuidado quando as pessoas por aí que não creem no Senhor Jesus dizem, não, eu sou filho de Deus. Meu irmão, não. Você é criatura. Filho sou eu que fui lavado pelo sangue de Cristo. Filho sou eu que estou aos pés da cruz clamando pelo sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a única forma de nos tornarmos filhos é através do Senhor Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você tem um Pai que está no céu e cuida de você todos os dias. Todos os dias. A gente gosta muito, meus irmãos, de dizer, principalmente, inclusive, infelizmente, os filhos de Deus. Gosta de dizer assim, não, minha vida está nas mãos de Deus. Minha vida está no controle de Deus. Deus é que toma conta da minha vida. Será? Você descansa no Senhor neste ponto? De fazer tudo aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que você não é capaz, você descansar verdadeiramente e entregar nas mãos do Senhor? Você descansa de verdade? Ou quando você diz, não, minha vida está nas mãos de Deus, é só a sua boca falando, o seu coração está longe. Os filhos de Deus, meus irmãos, podem clamar, falar, a minha vida está nas mãos de Deus.
e ponto. Nada vai me abalar, nada vai me destruir se o meu Pai que está no céu não permitir. Por isso, os filhos de Deus descansam no Senhor. E, infelizmente, meus irmãos, nós somos uma igreja que sofre por coisas desta terra, sofre por ansiedade, sofre com depressão. Não estou falando mais uma vez, em nome de Jesus, da ansiedade, da depressão física, química, não é isso. Isso é tratamento, isso é a ciência, isso é medicina. Mas tem irmãos sofrendo porque o coração não está no Senhor, porque não entendeu que é filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus não poupou o seu próprio filho, permitiu que o seu filho fosse à cruz para que eu e para que você tivéssemos vida eterna. Se o seu filho, aquele que ele diz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ele permitiu que fosse à cruz, sofrer os açoites, sofrer as duras consequências do nosso pecado, ele não vai guardar a nossa vida, ele não vai cuidar de nós. É loucura a ansiedade, ela é incoerente. A ansiedade ela é extremamente incoerente. Ele diz no verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem aqui já pagou alguma conta por preocupação? Me preocupei, tenho uma conta para pagar amanhã, passei a noite toda preocupado, quando acordou ela estava paga. Ninguém. Preocupação não paga conta. Preocupação não cura. O que cura é o Senhor. O que guarda é Deus. A preocupação não é capaz de aumentar a nossa vida num minuto sequer, numa hora sequer. Se a ansiedade fosse capaz de fazer isso, que todos nós ficássemos ansiosos, preocupados, mas ela não é. É incoerente a gente ter ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade e as preocupações acabam destruindo a nossa vida em vez de nos ajudar. Acaba se tornando pior vencer as dores do nosso coração do que ajudar. A ansiedade ela é incoerente. Eu sei, meus irmãos, que ela não é brincadeira. Tem algum irmão sofrendo com o processo de ansiedade aqui? Não estou aqui para zombar da sua dor, em nome de Jesus. Ansiedade é algo muito sério. Eu vivi um processo de ansiedade na minha família, com uma pessoa que eu amo demais, que eu fiquei espantado como a ansiedade é capaz de abalar uma pessoa naquele ponto. A pessoa se tremia toda, perdeu o ar, quase desmaiou, não conseguia falar, sensação parecia que estava morrendo afogada, e assim, andando com a gente, andando ali perto de mim. Eu sei que não é frescura, como muitas pessoas dizem, ansiedade é frescura. Eu sei que não é isso. Ninguém está aqui zombando se você está sofrendo por um processo de ansiedade. Não é sobre isso. Mas se a sua ansiedade está porque você não está no Senhor, meu irmão, procure o Senhor. Procure a Deus. Busque o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Priorize os caminhos do Senhor. Porque, meus irmãos, esta ansiedade, que não é física, que não é química, que não é o médico quem trata, que é o Senhor quem trata, ela é pecado. Ela não é nada mais do que pecado. Jesus vai dizer lá no versos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam delas. Sempre que a gente vê essa palavra gentil, pagão, ímpio, na Bíblia, ela vai estar relatando alguém que não conhece o Senhor, alguém que não anda nos caminhos do Senhor, alguém que não segue os preceitos do Senhor. Então, Jesus está dizendo, olha, não se preocupe, porque se vocês se preocuparem, vocês vão estar igual aos pagãos, vocês serão igual os gentios, vocês serão igual os pecadores que não me conhecem. Não se preocupem com as coisas desta terra, porque se vocês fizerem, vocês vão estar pecando, que nem os gentios pecam. Jesus está nos dizendo que a ansiedade, essa ansiedade causada pela falta de confiança em Deus, ela é pecado. Ela é pecado, ela nos afasta do Senhor de uma forma que nós estamos pecando contra o Senhor. E quantas vezes nós nos demonstramos isso, meu irmão? Demonstramos a nossa falta de confiança em Deus, falta de confiança no seu cuidado, falta de confiança no seu amor e na sua graça. Quantas vezes nós não estamos pecando, dizendo, Senhor, eu vou fazer aqui,
Se não der certo, eu te busco, mas eu vou fazer. Sendo que a vida do cristão é, Senhor, eu estou fazendo e eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu não deixarás faltar nada. Essa preocupação constante com o que haveremos de comer, beber ou vestir amanhã, ela é uma afronta a Deus. Ela é uma acusação severa de que nós não confiamos na sua providência. Nós estamos afrontando ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, dizendo, não, Deus, eu sei que tu é Criador, eu sei que tu podes, mas vai dar certo aqui, pode deixar que eu resolvo. Eu não confio no Senhor. E quando eu não resolvo, eu fico desesperado, porque eu não resolvi, e quem estava resolvendo era eu, não era Deus, então eu me desespero. Então a ansiedade toma conta de mim. Isso é uma afronta, meus irmãos, ao Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Isso é uma afronta, isso é pecado. Como é que está, meus irmãos, a nossa forma de ver o mundo? Como é que estão as nossas preocupações? Como é que estão as nossas ansiedades? Qual reino nós estamos priorizando? Qual reino que você, que eu estou buscando? Será que os meus olhos estão tão perdidos neste reino físico que eu afronto a Deus quando eu não confio no Senhor? Que eu peco como pecam os pagãos, os gentios, por não confiar no meu Deus, no meu Senhor? Será que os nossos olhos estão assim, meu irmão? Meu irmão, Jesus diz que nós somos filhos e que Deus cuida dos filhos. Jesus diz que não há nenhum momento que Ele não esteja conosco até a consumação dos séculos. Não há nenhum cristão, não há nenhum filho de Deus que não caminhe todos os dias de mão dadas com Jesus. E este Jesus que caminha de mão dadas com você, cuida de você, cuida da sua vida. Descansa no Senhor, meus irmãos. Descansa o teu coração, olha para Deus, sabe que Ele está cuidando de você todos os dias. Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele é Criador de todas as coisas, e todas as coisas estão no controle dEle. E isso Ele vai dar para os seus filhos. Descansa no Senhor. Será que nós não estamos vivendo como vivem os pagãos? Em nenhum dia da sua vida Jesus soltou a sua mão, meus irmãos. Nem naquela dor mais profunda que você viveu, Jesus estava longe de você, se você for filho de Deus. Nem naquele sofrimento mais severo que você passou, o Senhor Jesus fechou a sua face para você, nem neste momento. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, nos guardando, nos sustentando, nos acalmando, derramando sobre nós o seu Espírito Santo, que é apaziguador, que é acalentador, todos os dias. Se você é filho de Deus, Deus cuidará de você até a eternidade. Não tem por que se desesperar. Não tem por que deixar os seus olhos presos neste mundo ao ponto de esquecer que você é filho, que você foi salvo, que o Deus, dono de todas as coisas, cuida de você todos os dias. Não tem. Descanse no Senhor, meus irmãos. E no verso 33, Jesus vai nos mostrar como nós vencemos esta ansiedade. A ansiedade que é um afastamento do Senhor. Mais uma vez, não a ansiedade física ou química, porque esse é tratamento, mas a ansiedade pecaminosa. Jesus vai nos dizer como vencer. Jesus diz assim no verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está dizendo, olha, deixa eu dizer para vocês como é que vocês vencem essas preocupações que tomam conta de vocês. Como é que vocês vencem essa ansiedade que toma conta do seu coração? Busca o reino de Deus. Faz o caminho em direção ao reino de Deus. Busquem com todas as suas forças o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. É isso que faz nós vencermos estas preocupações que nós temos por este mundo. É importante ressaltar que Jesus ele se compromete com o essencial. Ele se compromete com comer, beber e vestir. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que tenha uma tradução da Bíblia que esteja dizendo assim: buscai o reino de Deus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quantas vezes nós já escutamos esse versículo sendo lido dessa forma? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tem alguém
que tem uma tradução que tem essa palavra, as demais coisas? Tenho certeza que não tem. Porque não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra diz. Ela diz todas estas coisas. Quais são as coisas? Comer, beber e vestir. Jesus, ele nunca vai deixar um filho seu passar fome, passar sede. Isso ele não vai. O a mais, o supérfluo, ele não está se comprometendo. Ele se compromete com aquilo que mantém a sua vida, que mantém a sua existência. Com isso ele se compromete. Comer, beber e vestir. As demais coisas não existem na palavra. É todas estas coisas. E ele diz, olhe para o reino de Deus. Fixem os seus olhos no reino de Deus. Fixem os seus corações, os seus sentimentos no reino de Deus. E as inquietações deste mundo irão se acalmar. As dores deste mundo irão se acalmar. O alvo é sempre o reino de Deus. Não há nenhum outro alvo para o cristão. Os nossos olhos devem estar fixos no reino de Deus. Isso vai manter o nosso pensamento, o nosso sentimento no reino correto e extinguirá a nossa preocupação com as coisas deste reino. Quando estamos olhando para Deus e para o seu reino, a ansiedade e as preocupações pelas coisas deste reino tende a se extinguir. Porque o nosso Deus nos mostra que Ele é o nosso Pai. É isso, é olhar para o reino de Deus, é buscar o reino de Deus. E como é que eu faço isso? Nós buscamos o reino de Deus, meus irmãos, com a leitura desta palavra. Nós olhamos o reino de Deus quando nós buscamos a Deus em oração. Nós buscamos o reino de Deus, priorizamos o reino de Deus, olhamos para o reino de Deus quando estamos em comunhão com os irmãos, quando participamos de cultos de doutrina, de cultos de louvor e adoração a Deus, de pequenos grupos. Isso é buscar o reino de Deus, isso é estar em comunhão, priorizando o reino de Deus. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia? Sem ser na igreja não vale. Em casa, para ler, para conhecer a Deus, para buscar a Deus através da sua palavra. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você foi lá para o seu cantinho de oração, se você tiver? A última vez que você buscou aquele seu cantinho, um quarto, um local afastado da casa e clamou, Senhor, mostra a tua face, Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero viver junto a ti, Senhor, mostra o teu poder e a tua graça. Qual foi a última vez que você clamou por isso? Os seus olhos estão aqui nesse reino? Quantas vezes nós perdemos horas e horas e horas passando o Instagram, as imagens do Instagram, assistindo vídeo no YouTube, assistindo séries, assistindo futebol. Nós perdemos tempo, horas e horas deste mundo, vivendo as coisas deste mundo. E Deus, o seu Instagram é mais importante que a palavra do Senhor para a sua vida? A série que você assiste, tem irmão que começa a assistir série 7 horas da manhã e vai parar meia-noite, né? Aquela maratona que é o dia todo, às vezes para nem para comer. Já fez isso em oração? Já buscou a Deus nesse nível em oração? Isso é uma reflexão para que nós possamos entender por que o nosso coração está assim, tão angustiado, tão sofrido. Nós estamos buscando este reino, vivendo para este reino, olhando para esse reino, priorizando este reino físico e esquecendo o reino que realmente vale a pena, aquele onde nós guardamos o tesouro e homem nenhum toca, onde nós guardamos o tesouro e nada é capaz de destruir, que é o reino do nosso Senhor. Você está buscando o reino de Deus, meu irmão? Você está orando, participando? Quantos irmãos, é uma luta para vir para a igreja. Chega no domingo, o culto aqui é às 6h30, às 5 horas da tarde, rapaz, não sei se eu vou, preguiça, vontade de ficar deitado, dormir até mais tarde, ou aqui assistindo o que eu, pai, não sei não, ficar lá, escutando, só falta não acabar. Quantos estão vivendo assim? Será que é isso? Buscar o reino de Deus é isso? Estar na igreja é isso? Meus irmãos, nós precisamos voltar a viver o reino de Deus. Voltar a guardar o nosso coração no cofre que realmente vale a pena, que é a mão do nosso Senhor. Buscar Deus em oração, na leitura da palavra, na igreja, com os irmãos, no culto doméstico, que é algo tão
que as famílias estão deixando de priorizar, as famílias cristãs. É buscar a Deus de verdade, que é isso que acalma o nosso coração. É Deus quem guarda e cuida e acalenta o nosso coração. Nós precisamos, meus irmãos, buscar o reino de Deus em leitura, em oração, no culto, e nós precisamos viver o reino de Deus. Viver de verdade o reino de Deus. E viver o reino de Deus é estar aqui em comunhão com os irmãos, é ter o seu ciclo social, a igreja. Tem crente que tem mais amigos no mundo, que tem sei lá quantos amigos neste mundo e mal conhece os irmãos da igreja. Como é que você vai viver o reino de Deus vivendo com súditos do outro reino? Você tem que viver o reino de Deus com os súditos do reino de Deus. O ciclo social é a igreja. Os meus amigos estão na igreja. Os meus filhos crescem sabendo que o meu ciclo, que os meus amigos, que as pessoas que estão caminhando comigo estão na igreja, buscando a Deus junto comigo. Crente que anda com descrente e se sente bem. Conversa com descrente assuntos que para um crente seria vergonhoso, mas o crente se sente bem conversando com descrente. Buscar o reino de Deus é estar vivendo num ambiente de igreja. Não entendam, não é você estar virando um rato de igreja, não é isso. É você amar, estar em comunhão com Deus através dos seus irmãos, junto com os irmãos, caminhando com os irmãos, andando, chorando, se alegrando com os irmãos, e estar vivendo o reino de Deus. É importante demais buscar a Deus na leitura, na oração, mas é importante demais viver o reino de Deus em igreja. Meus irmãos, é triste como tem crentes que não vivem. Nós vivemos este reino quando estamos inseridos no corpo da igreja, quando participamos das atividades da igreja, quando o nosso ciclo social e comunitário é o povo de Deus. Não tem como viver o reino de Deus sem estar inserido no corpo de Cristo, sem fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Viver o reino de Deus é estar aqui. Viver o reino de Deus é ter comunhão com os irmãos. É triste como é difícil encontrar trabalhadores para a seara do Senhor. Como as nossas igrejas são cheias, mas são vazias, poucas, raros os trabalhadores. É triste ver pessoas com enorme potencial que não servem a Deus, que são como aquela pessoa que Jesus disse, que enterrou o seu talento, que escondeu o seu talento. É triste, meu irmão. Pessoas que estão na igreja há anos e nunca serviram a igreja. Alguns dizem, não sirvo porque eu não tenho tempo. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Eu não sirvo porque eu não sei. Deus deu talento a todos os seus filhos. Em algum canto você é capaz de servir. E é triste ver como faltam trabalhadores na seara do Senhor. Tem irmãos que não trabalham mais, até durante um tempo da sua vida, trabalharam no reino de Deus, viveram o reino de Deus, mas agora não estão mais porque foram angustiados, porque foram açoitados, porque passaram por um processo de sofrimento que algum irmão da igreja fez, ou alguém da igreja, alguma coisa do tipo, e por isso eu não sirvo mais, porque só traz 2 sofrimentos. Meu irmão, 2 sofrimentos sofreu Jesus na cruz. 2 sofrimentos sofreu Cristo para dar vida e vida em abundância a você. Nesta terra, o que nós passamos não é nada perante o que o nosso Senhor passou, então não é desculpa dizer que porque fomos entristecidos em algum momento da nossa vida, nós não servimos mais, não. Se você um dia serviu e não serve mais, porque alguém lhe magoou, alguém lhe chateou, deixa eu dizer uma coisa, volte. Seu lugar é estar aqui, servindo a Deus, vivendo o reino de Deus, através do serviço aos filhos de Deus. Sofreu muito mais Cristo, apanhou muito mais Jesus. Humilhação, quem sofreu foi Cristo, não fomos nós. Viver o reino de Deus é isso, é estar inserido, é isso que guarda, que faz o nosso coração acalentar, acalmar, que tira muitas dores da nossa alma quando nós estamos no Senhor. É o Senhor quem faz isso. Onde está, meus irmãos, os nossos olhos? Qual reino é o reino do seu coração? Qual reino você está buscando? As suas preocupações são coisas para este reino? Para o reino do mundo? Para o reino físico? Ou são para o reino de Deus? Qual é a prioridade do seu coração? Qual é o reino que você olha? Meus irmãos, só olhando para o reino de Deus, nós teremos paz.
e uma paz que excede a todo o entendimento, que foi a paz que Jesus disse que ia nos dar. Vou dar uma paz para vocês que ninguém é capaz de entender, que só vocês, filhos de Deus, vão entender. É uma paz que no meio da tribulação você continua em paz. É uma paz que no meio da dor você continua em paz. É o mundo se acabando, desmoronando e você em paz. É essa paz que o Senhor dá aos seus filhos. E nós só sentimos essa paz de verdade quando estamos vivendo o reino de Deus. Quando nós confiamos em Deus, no seu cuidado, no seu amor, na sua graça. Eu já estou encerrando, meus irmãos. E escutei uma história uma vez que encaixa muito no que nós falamos aqui. Um pregador uma vez contou a história de um avião, de pessoas que estavam viajando em um avião e passaram por uma turbulência muito grande. Eu nunca passei, as poucas vezes que eu viajei, nunca peguei uma turbulência, graças a Deus. Mas quem já passou por turbulência disse que é algo muito aterrorizante. O avião sobe, a gente já viu aqueles vídeos de pessoas que estão sem o cinto, que voam, que tacam a cabeça no teto do avião, as coisas voam. E esse avião estava passando por uma turbulência muito grande, e todo mundo desesperado, gritando, gritaria, era crente dizendo, meu Deus, eu não quero morrer, eu não quero ver Cristo, e era uma loucura nesse avião. E lá na frente tinha um menino sentado, com um celular, e um fone de ouvido, e rindo, sorrindo. E do lado dele estava o mais desesperado de todos que estavam dentro daquele avião. Desesperado, o homem estava, esse avião vai cair, eu vou morrer, e a minha morte vai ser horrível. E ele olhou para o menino, e o menino calmo, tranquilo, sorrindo, começou a ter raiva. Esse menino não vai doidar não, não vai gritar não. Eu estou aqui morrendo, esse menino de 12, 13 anos, não está preocupado. Lá para as tantas ele tirou o fone do ouvido do menino e disse, rapaz, tu não está preocupado, tu não está vendo não que esse avião vai cair? Tu não está vendo não que tu vai morrer? Tu não está preocupado não? Aí o menino olhou para ele bem sério, sorriu e disse assim, não, o piloto é o meu pai. Guardar o coração em Deus é isso. Aquele menino sabia que o pai dele não ia deixar aquele avião cair, que o pai dele não ia deixar ele morrer, nem morreria com aquele avião. Aquele menino tinha um coração tão tranquilo que ele diz, não, o piloto é o meu pai. Meus irmãos, minha irmã, se você é filho de Deus, o piloto é o seu pai. Pode estar a turbulência que for, pode estar todo mundo gritando, o seu coração está calmo, porque o piloto é o meu pai. Meus irmãos, isso é viver o reino de Deus. Isso é priorizar o reino de Deus. Isso é estar com os olhos no Senhor. Jesus diz, não andeis ansiosos com o que comer, beber ou vestir. O Pai de vocês, que está nos céus, cuidará de vocês. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus.